E finalmente a justiça começa a ser aplicada contra Alexandre de Moraes e acaba de sofrer a maior humilhação da sua vida. Você tem noção do que aconteceu ontem? Você conseguiu absorver a gravidade desse escândalo de ontem? Ontem saiu aquela pequena conversa entre Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, com o Daniel Vorcaro. TV Globo expôs ao vivo toda a maracutaia no STF e acaba de expor tudo ao vivo. E nós vamos mostrar tudo isso aqui para vocês. Os advogados de Daniel Vorcaro concluíram a proposta de delação premiada do dono do Banco Master e entregaram o material à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Arquiva essas denúncias aí do Banco Master, porque nós vamos ter problemas para explicar isso aí. Eu, o Gilmar e o Toffoli tivemos com Daniel Vorcaro várias vezes. Nós temos vários negócios juntos, inclusive nós advogamos para ele. Eu tô aqui tentando calar a imprensa que fez um alarde ontem, aquela lá da Globo. Eu tive que dar um cala-boca nela. E esse contrato aí de 129 milhões da minha esposa com o Banco Master vai dar muita conversa ainda. Então arquiva isso aí, por gentileza. Mais tarde conversamos. Meus amigos, o pau está quebrando e dessa vez a situação pode estar ficando cada vez mais complicada para Xandão. Com certeza você vai ficar indignado com tudo isso, que com certeza a justiça de Deus pode até tardar, mas não falha. Eu já começo te perguntando, você acredita que o fim de Xandão e o fim de Lula está mais próximo do que nunca? Comenta aqui embaixo e bora para mais esse vídeo. Gente, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, já deixa o joinha para me ajudar aqui nesse canal. Me deixa o joinha porque você vai estar contribuindo com o Brasil, com a direita. E com certeza esse vídeo vai chegar ao máximo de pessoas possíveis, fazendo com que eles abram os olhos e vejam a realidade do nosso país e de tudo que está acontecendo por trás dos bastidores desse escândalo. Então bora deixar o joinha e sem mais enrolação, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações e bora para mais esse vídeo. Meus amigos, a situação está cada vez mais tensa nos bastidores de Brasília. Tudo começou quando surgiram questionamentos envolvendo esse contrato milionário. E a partir daí, declarações públicas, debates, mortes, pessoas se matando, entre aspas, e o negócio está cada vez pior. Então bora ver comigo tudo o que está acontecendo, que com certeza vai deixar você indignado. Você tem noção do que aconteceu ontem? Você conseguiu absorver a gravidade desse escândalo de ontem? Eu acho que a gente está vivendo numa época de tantos escândalos, tanta abominação, tanta prostituição, que acho que a gente ficou meio que dormente, né? Desensibilizado. Ontem saiu aquela pequena conversa entre Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, com o Daniel Vorcaro. Aí vamos contextualizar aqui rapidamente, você vai entender a gravidade disso aqui, como a Viviane mentiu. Alexandre de Moraes visita Vorcaro na casa dele, Alexandre de Moraes com a Viviane Barça viaja no jatinho do Vorcaro, na maioria das vezes o Alexandre viajou sozinho no jatinho do Vorcaro, vai no Banco Central para defender os interesses do Daniel Vorcaro, manda mensagens de visualização única no dia que o Daniel Vorcaro é preso, mas isso é normal, certo? E aí tem o tal contrato de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões já haviam sido pagos. Só que, e aqui eu faço questão de mostrar, no início de toda essa celeuma, a imprensa, principalmente a imprensa paga, essa imprensa aqui, ó, ela é paga pela esquerda. Isso aqui recebe dinheiro do governo, esse Brasil 247. Dizia que o contrato de 129 milhões da mulher de Moraes não existe. Aqui, a imprensa militante dizia que esse contrato nem sequer existia e falar sobre ele era um ato antidemocrático. Dito isso, vem a conversa da Viviane de Moraes. Aí aqui, meu amigo, a situação fica complicada. Uma negociação de um contrato de 129 milhões de reais sendo feito diretamente com o dono do banco. Não é equipe jurídica conversando com a equipe jurídica. Sabe por quê? Porque é um contrato para ser feito de forma silenciosa. Era para ser escondido esse contrato. Esse é um contrato para que servisse apenas de contrato de gaveta, em casos absurdos que tivesse que provar a origem do dinheiro. A esposa do Alexandre de Moraes manda mensagem: bom dia, segue minuta do contrato, abraço. Aí ela manda a minuta do contrato, certo? E aqui embaixo: oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas? Bom, eu queria saber como é que foi a resto dessa conversa, viu? Eu fiquei curioso aqui, mas o que nos mostra isso daqui? Uma tentativa de fabricar um contrato
para que ele fosse usado de gaveta, só em casos de urgência, igual aquele documento que a Dilma mandou o Messias levar pro Lula. Mas o que é o que mais chamou a atenção aqui? Foi isso aqui, ó. Mulher de Moraes diz não ter recebido mensagem de Vorcaro em posse da CPI do INSS. Espera aí, ela disse que não recebeu mensagem do Vorcaro? E o que é isso aqui, Viviane Moraes? Que troca de mensagem é essa aqui, então? O Alexandre de Moraes disse a mesma coisa, que não tinha conversado, não trocava mensagens com o Vorcaro, mas já está provado que trocava mensagens com o Vorcaro. Daí eu fiz uma continha bem rápida. A Viviane Barsi, que recebeu 80 milhões de reais do Vorcaro, lembrando, a gente viu agora no caso da Malu Gaspar, ele usava contratos para comprar pessoas. Esse é o modus operandi do Vorcaro. Ele usa um contrato para enfiar dinheiro na pessoa para comprar aquelas pessoas. No caso aqui, tudo leva a crer que foi para comprar o Alexandre de Moraes, porque quem atuou em defesa do Vorcaro foi o Alexandre de Moraes. Mas vamos lá. A Viviane Moraes disse que fez 80 reuniões, ela só declara coisas que não tem como ser comprovada. Ela disse que fez, 94 reuniões e 36 pareceres. 94 reuniões e 36 pareceres é o que ela disse. Somando as reuniões e os pareceres, são 130 ações que ela disse que fez no período em que ela estava recebendo esses 80 milhões. Amigo, veja isso aqui. Sabe quanto que dá para cada ação? 615 mil reais. 615 mil reais por uma reunião. 615 mil reais por um parecer. Não existe no mundo um escritório de advocacia que cobre algo remotamente parecido com isso. Tá mais do que claro que aqui o objetivo não era pagar por reuniões, compliance, pareceres, reunião de trabalho, nada disso. Tá mais do que claro que o objetivo aqui era comprar um ministro do STF para que esse pudesse agir a favor do banco, que é o banco do Vorcaro, responsável pela maior fraude bancária do mundo. Aí tá envolvido aí Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino. Cara, isso aqui é um escândalo. E o pior, o contrato de 129 milhões de reais falado diretamente com o dono do banco. Não é pelo escritório, não é pelo grupo de advocacia. Cadê os advogados? Cadê o jurídico para analisar o contrato? Não tinha. Era direto da Viviane pro Vorcaro, sendo que a Viviane dizia o quê? Nunca recebi mensagem do Vorcaro. Nunca recebeu mensagem do Vorcaro? Como que esse homem ainda está no STF, gente? O Brasil não tem... Um tapa na cara do povo brasileiro. Alexandre de Moraes ainda está julgando e condenando pessoas. É um tapa na cara. O próximo Senado tem como obrigação, na primeira semana, instaurar o processo de impeachment e tirar esse cara de lá, gente. Pelo amor de Deus, vidas foram destruídas por ele com muito menos provas que isso. Que pariu, talvez, cara, eu graças a Deus ainda não perdi a minha capacidade de indignar com o que está acontecendo. Graças a Deus. Presta atenção que vazaram as conversas do Vorcaro com a esposa do todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes e elas são chocantes. Então, meu bom dia para você que não é Alexandre de Moraes e não acordou com essa bomba na sua cabeça. E olha, presta muita atenção porque hoje, essa quinta-feira, ela começa eletrizante porque vazaram as conversas, os prints da conversa da mulher do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, dono do Master. E elas mostram uma coisa gravíssima, tanto pelo que tá escrito como pelo que não tá escrito, e eu vou te mostrar a partir da minha experiência de 18 anos investigando crimes e corrupção, como procurador da República. Então olha aqui o que o Estadão revelou. Olha comigo. A advogada Viviane Barsi, mulher do ministro do Supremo Moraes, encaminhou diretamente no WhatsApp do banqueiro Vorcaro, controlador do Master, a minuta do contrato de 129 milhões de reais em honorários. Um bilhete premiado de loteria, né? Para a prestação de serviços jurídicos. O documento previa a defesa dos interesses da instituição perante, presta atenção, Banco Central, Receita Federal e Congresso Nacional. Foi a própria esposa do Moraes, dona do escritório da advocacia, formada em Direito, pós-graduada em Marketing, que mandou o contrato de 129 milhões de reais diretamente para o celular do Vorcaro. E olha para que servia, para defender os interesses do Master no Banco Central e outros órgãos. Guarda esse detalhe que eu vou voltar nele. Importante isso. E
Agora, o mais revelador disso é o que não está escrito nesse print que eu vou te mostrar e que eu vou te contar logo em seguida. Olha comigo, vamos olhar junto esse print aqui. Quem escreve é Dona Vivi Moraes. Viviane Barsi Moraes, esposa do ministro, aqui chamada de Vivi Moraes. E ela escreve para Daniel Vorcaro, que aparece aqui com a sigla DV. E ela diz, em 17 de janeiro de 2024. Bom dia, segue a minuta do contrato. Abraço. E em seguida vem o contrato dos 129 milhões de reais em anexo. Gente, nem para ela dar aí um tudo bem para ele. Olha, ele tá pagando 129 milhões de reais para ela e nem pergunta o tudo bem. Não. Aí, olha só. O tudo bem vem de quem? Vem dele. Daniel Vorcaro, oi, tudo bem? E aí ele segue. Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas? Gente, parece até aqui que é ela que assessora, que é ele que assessora ela. É isso que fica parecendo. Ela que está sendo contratada, está sendo pago 129 milhões de reais para ela, e aí parece que é ele que está assessorando ela. Ele que é o gentil, tá tudo bem, como que você quer, prefere eletronicamente, mando as vias físicas assinadas. E é ele que está pagando 3,6 milhões de reais por mês para ela. Então parece aí que existe uma relação deferencial, reverencial dele em relação a ela. Que estranho, né? Quando é ele que tá pagando essa dinheirama toda. E, segundo a Receita Federal, o escritório dela recebeu e embolsou 80 milhões de reais do Master antes do banco ser liquidado pelo Banco Central. E é aí que a gente chega na grande questão que é revelada por essa mensagem, que é o que é revelado pelo que não está escrito, e eu vou te contar a partir da minha experiência de 18 anos como procurador. E isso tem a ver com a relação entre Daniel Vorcaro e Viviane Barsi como cliente e advogado, e tem a relação com Alexandre de Moraes, o ministro. Mas antes de eu te trazer essa análise, que é o ponto-chave aqui desse vídeo, deixa eu parar 30 segundos para te falar o seguinte. O nome que você constrói para o seu negócio ao longo de anos de trabalho é um patrimônio. E a maioria dos empresários do Brasil não protege isso. Ter CNPJ não protege. Ter site não protege. Ter rede social não protege. O único jeito de garantir que o nome da sua empresa é seu de verdade é registrando a marca. Porque quem registra tem. Quem registra primeiro, leva. Mesmo que a ideia tenha sido sua. A Move On Marcas, que patrocina aqui o canal, é a maior assessoria de registro de marca do Brasil. Mais de 10 mil clientes, processo 100% digital, rápido, acessível, e eles cuidam de tudo para você. Então acessa aí moveonmarcas.com.br ou usa o QR Code que está aqui na tela e o link na descrição. Mas vamos agora para o ponto-chave do vídeo. O negócio aqui é o seguinte. O que mais me chama a atenção nessas mensagens, como alguém que foi procurador por 18 anos, investigou e puniu corrupção, é o seguinte. Para tratar do dinheiro do contrato, o Vorcaro falava com a Viviane. E veja, qual é o banqueiro, gente, que negocia pessoalmente contrato com o advogado? Nenhum! Dono de banco não trata disso, é o diretor jurídico, é um gerente jurídico. Ou melhor, só o Vorcaro que trata disso quando é com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Mas quando o Vorcaro estava afogado depois, mais tarde, com a Polícia Federal na cola dele, aí quem que ele buscava? Ah, não era a advogada. Veja, não tem outras mensagens aqui. É o silêncio, é o que não aparece aqui que grita. Aí, quando o negócio apertava, ele falava era com o próprio ministro Alexandre de Moraes, o marido da advogada. E aí a questão que fica o ponto-chave é quem era o real contratado, hein? Quem que era o verdadeiro contratado nessa história? Como você sabe, foram reveladas as mensagens que os dois trocaram, o Moraes com o Vorcaro. E o Vorcaro, hora antes de ser preso, perguntou ao Moraes direto, conseguiu bloquear? E para ninguém rastrear, eles usavam um truque. Eles escreviam no bloco de notas, tiravam um print da tela e mandavam no WhatsApp em modo de visualização única. Aquele que se apaga sozinho depois de aberto. E tem mais. Segundo a coluna da Malu Gaspar no Globo, que ouviu 6 fontes, o Moraes chegou a procurar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar do Master. E num desses contatos, elogiou o Vorcaro. Que o ministro do Supremo tem que ficar falando com o presidente do Banco Central sobre um banco? E ainda elogiar o dono do banco, intervir por ele. Logo o banco que paga 129 milhões de reais para, supostamente, a mulher dele. Gente, isso pode configurar uma de duas coisas. Ou as duas, advocacia administrativa, que é um crime, usar o cargo público para defender interesse privado perante a administração, mas é mais grave. Quando um pagamento ele não tem correspondência em serviços, quando o pagamento é superfaturado, é maior do que o valor do serviço prestado,
tem algo que a gente não tá vendo. E a suspeita aqui é a corrupção. Cabe a última palavra, é claro, à justiça. É algo que tem que ser investigado. O que a gente está falando aqui é de indícios. Mas a questão, a pergunta que não quer calar é: cadê a investigação em cima do Moraes? Cadê a investigação? Se fosse qualquer funcionário público do Brasil, estava sendo investigado. É obrigação do Ministério Público e do Senado investigar. Esse conjunto ele tem indício de sobra para uma investigação séria. Só falta agora a PGR arregaçar as mangas para cumprir o seu papel constitucional, cumprir o seu dever legal. Agora me conta, você acredita que a PGR vai ter coragem, a honra, a decência, a correção de investigar o Moraes? Conta aí pra mim nos comentários, curte o vídeo e vire membro do canal para apoiar o nosso trabalho e receber análises exclusivas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Uma decisão que deixou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não todos, mas alguns, assustado foi a notícia de que os celulares do Vorcaro, ao todo 9 celulares, foram enviados para perícia, que a tecnologia brasileira não conseguia fazer. Mas a tecnologia americana e a tecnologia israelense conseguem resgatar mensagens apagadas dos celulares do Vorcaro. 9. Pois é. Logo depois disso, depois do envio desses celulares lá para os Estados Unidos, estranhamente, o Vorcaro apresenta a proposta de delação. E cá entre nós, o André Mendonça foi categórico e bravo com o Vorcaro, dizendo que ele o apresenta fatos verdadeiramente relevantes ou a proposta de delação sequer será aceita. Vamos começar falando disso aqui, ó, sem enrolação. Banqueiro Daniel Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e à PF. Pois é, para evitar risco, para evitar falha, o André Mendonça propôs uma delação conjunta, ou seja, isso é inédito, é histórico, é pela primeira vez na história que uma delação vai ter a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Jogada inteligente do André Mendonça. Veja, o que aconteceu no caso do INSS, teve um empresário e esse empresário acabou fazendo a delação. A PGR agora questiona a validade, falando que ela não participou. Então, o Vorcaro vai participar junto com o PGR e junto com a Polícia Federal. O controlador do Banco Master busca colaboração premiada em meio a investigações sobre operações financeiras e possíveis conexões políticas de alto escalão. Pois é, o Vorcaro precisa fazer essa delação. O fato é que se ele não fizer essa delação rápido e com matérias realmente importantes, ele vai ficar para trás. Acabaram de encaminhar 9, não 1, não 2, 9 celulares. Sim, 9 celulares pessoais do Vorcaro. Eu já vi até gente que tem 2. Eu tenho um celular que é de comunicação e um que eu uso para gravar quando eu vou em viagem. 2 celulares. Agora, a regra é que não mais do que isso. Ele tinha 9. Os 9 tinham mensagens apagadas. A informação que você tem é que ele ia usando um celular, depois ele trocava de celular, jogava esse fora e colocava outro. Então acharam 9 celulares todos dele. Como as mensagens foram apagadas, o Brasil não consegue resolver, né, e recuperar as imagens. O que eles fizeram? Pegaram esse celular e mandaram para os Estados Unidos e para Israel. Agora ele acelera com a proposta, o advogado acaba de apresentar uma proposta. Por quê? Se as informações dos celulares forem relevantes o suficiente, não precisa mais do Vorcaro, então a delação dele não vai ser aceita. Vamos acompanhar um trecho de uma matéria do SBT News que fala justamente sobre isso aqui. Acompanha comigo. A delação do banqueiro Daniel Vorcaro ficou pronta, os anexos ficaram prontos e ela deve ser apresentada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República até o fim desta semana. É isso, então, depois de um esforço ali da defesa do banqueiro, do fundador do Banco Master, que está preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, justamente para facilitar os trâmites dessa delação.
da conversa com os advogados e também com os investigadores da PF, agora esses anexos dessa delação ficaram prontos, de acordo com fontes agora ouvidas por mim nesta manhã. Os advogados ainda devem fazer ali uns ajustes finais, Luara, nesses anexos, para que eles sejam apresentados à PF e à PGR até o fim dessa semana. É importante dizer que essa delação tramitará sob sigilo, assim como segue sendo todo esse processo, tramita sob sigilo. Então, a gente tem também outra informação de que todas essas delações envolvendo o Banco Master e também a fraude do INSS serão feitas em conjunto pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Pois é, né? Tudo feito em conjunto, como eu disse, para evitar nulidades. Agora, a grande verdade é que você acha, a minha opinião é que sim, mas você acha que por causa desses celulares que foram enviados para fora agora, o Vorcaro está correndo? Vamos lembrar que tem uma investigação do FBI no caso Master. Tem uma investigação do FBI e, por estranho que pareça, a determinação foi do André Mendonça que os celulares fossem enviados para os Estados Unidos. Então, eu acredito que vai ter uma operação até conjunta. Você acha que ele correu para fazer a delação em virtude disso? Eu acho, eu tenho quase certeza. Até porque se eu fosse o advogado do Vorcaro, eu mesmo orientaria isso. E agora fica a grande pergunta que está ecoando pelo Brasil inteiro. Será que estamos assistindo o começo de uma grande virada política em Brasília? Será que novas revelações ainda podem aparecer e mudar completamente o cenário político do país? Porque uma coisa é certa, quando as investigações, reportagens e debates começam a ganhar força, ninguém consegue controlar totalmente o rumo da história. Eu quero saber a opinião de você que me assiste. Você acredita que o fim de Xandão e de Lula está mais próximo do que nunca? Comenta aqui embaixo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo, comenta aqui aquilo que você pensa sobre tudo isso e, claro, em quem você vai votar nas próximas eleições, em Flávio Bolsonaro ou em outro candidato? Comenta 22, inscreva-se aqui no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!